Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Focando Eletro. E hoje vamos analisar a geladeira Side by Side da Philco, modelo PRF 504 de 489 litros, que inclusive é esse modelo que está aqui comigo. E já adianto para vocês que essa geladeira está bem interessante, pois geralmente os modelos Side by Side costumam ter um preço bem mais elevados em comparação aos modelos mais convencionais, mas esse modelo aqui da Philco ele se mostrou um ótimo custo-benefício. Mas antes de continuar, gostaria de pedir aquela força com o seu like e inscrição aqui no canal, pois isso ajuda muito o nosso engajamento aqui no YouTube. E também incentiva a gente a trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Fica também o nosso convite para você participar do nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal. Por lá você pode encontrar este modelo da Philco com um ótimo desconto, ou até mesmo outros elétricos que a gente publica diariamente por lá. E o link para participar vamos deixar no campo da descrição e comentário fixado neste vídeo. Ou se preferir, você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Te esperamos por lá. Voltando aqui para o modelo da Philco, sobre o seu design e construção, esse foi um ponto que deixou a gente bem impressionado quando tiramos ela da caixa, pois a construção está muito bem feita. E o visual achamos bem minimalista, moderno e com um toque industrial. E acho que vai casar muito bem com diferentes estilos de cozinhas. E suas borrachas de vedação, como a gente pode ver aqui, são muito boas, assim como todo o acabamento interno do refrigerador, que foi muito bem feito. E um destaque fica por conta dos puxadores que são embutidos aqui nas portas e acompanha todo o material aqui de metal, não tendo nenhum outro acabamento em plástico. E isso dá um acabamento muito sofisticado para o modelo. E essa nossa unidade é na cor inox e essa é a única cor disponível até o momento. Mas é importante comentar que o inox é referente apenas à cor e não ao material das portas, porque no caso ele é feito de VCM, que é basicamente aço com um revestimento anticorrosivo. E a marca informa que apesar de ser um material resistente, é necessário evitar o uso de alguns produtos de limpeza, como água sanitária, desengordurantes e álcool, por exemplo. Já na parte lateral da geladeira, a gente conta com uma textura e uma pintura toda brilhante, que é algo que conversa aqui com a parte da frente da geladeira, dando um ar mais sofisticado, digamos assim, caso a parte lateral da geladeira apareça na sua cozinha. E aqui na parte da frente, a gente também conta com um painel de configuração do refrigerador e da parte do freezer, mas a gente vai entrar mais detalhes de como funciona esse comando ao longo do vídeo. E na parte traseira, o acabamento é todo fechado, e particularmente eu prefiro dessa forma, pois a região do compressor e os componentes fica todo protegido. O cabo de alimentação tem 1,85 m com plug de tomada de 10 amperes e com 3 pinos. E notem que o plug ele é de 90 graus. Isso é muito bom caso a sua tomada fique bem atrás da geladeira. Com isso, o plug não vai estar atrapalhando ali para a gente estar encostando a geladeira na parede. Falando um pouco sobre a instalação, é importante lembrar que essas geladeiras do tipo Side by Side, elas são bem mais largas quando a gente compara com os modelos convencionais. Então você deve considerar as dimensões para ver se vai caber na sua cozinha, além de avaliar todo o caminho até chegar de fato na sua cozinha, como corredores, portas, escadas e elevadores, por exemplo. E conforme vocês estão vendo nas imagens, ela tem 1,76 m de altura por 92 cm de largura e 63 cm de profundidade, e pesa quase 80 kg quando vazia. E mesmo sendo um pouco pesada, não é difícil de movimentar, pois ela possui rodinhas que facilitam a movimentação. E algo que muitos fabricantes recomendam fazer é aguardar pelo menos 1 hora antes de ligar a geladeira na tomada para que o gás do compressor se estabilize bem internamente, pois há bastante movimentação durante o transporte. Além disso, após ligar a geladeira na tomada, é recomendável aguardar 3 horas antes de colocar os alimentos dentro, pois isso ajuda a gelar a geladeira mais rápido e também aguardar e estabilizar a temperatura internamente. O nivelamento dos pés também é muito importante para garantir uma boa estabilidade no chão. Inclusive, a Philco indica que a geladeira fique levemente inclinada na parte de trás para que as portas fechem com mais facilidade. E uma questão que observamos é que as laterais da geladeira esquentam bastante, mas é algo normal porque a troca de calor acontece nessa região. Porém, essa é a primeira geladeira que a gente já testou que isso ficou bem evidente. E por conta disso, é bom respeitar os limites de distância entre os móveis e paredes. E a marca recomenda 10 cm nas laterais e 30 cm na parte superior. De capacidade total, esse modelo conta com 489 litros, divididos em 324 litros no refrigerador e 165 litros no freezer. Já na parte interna do freezer, a gente pode conferir aqui que é bem espaçoso e tem bastante espaço para a gente estar organizando. A gente conta aqui com 5 prateleiras, aqui na parte interna, e na porta a gente conta com 4 compartimentos para a gente estar organizando melhor os alimentos.
Um ponto a se considerar aqui é que os compartimentos da porta a gente não consegue ajustar o nível de altura, porque ele não tem essa opção de nível extra para a gente poder estar configurando conforme a nossa necessidade. Já nas prateleiras a gente consegue estar fazendo essa configuração. Como a gente pode ver aqui, a gente tem níveis extras que aí a gente pode estar organizando conforme o necessário. A gaveta lá embaixo é bem útil para guardar alimentos que não necessitam de um congelamento muito excessivo, como vegetais e frutas congeladas. Ou então você pode colocar alimentos que vão ser consumidos em breve. Ela só não é muito profunda, pois o compressor fica bem na parte do fundo, atrás da gaveta. E o legal é que essa geladeira já conta com uma mini fábrica de gelo manual, que a marca chama de Ice Twist, que é um acessório bem mais interessante do que aquelas forminhas simples de gelo que geralmente acompanham os modelos. Eu vou estar pegando aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é a nossa mini fábrica de gelo. O funcionamento dela é bem simples, basta a gente estar abastecendo as formas de gelo aqui na parte de cima e depois que o gelo fica pronto, basta a gente estar girando aqui e o gelo vai cair aqui na gaveta na parte de baixo. Não é aqueles sistemas automáticos, mas já é um sistema bem interessante e bem legal que conta aqui nessa geladeira na parte do freezer. E já na parte interna do refrigerador é bem parecido com a do freezer, porém é bem maior. A gente pode perceber que as prateleiras são mais largas e também são mais profundas, para caber mais itens aqui internamente. E lá na parte de baixo a gente tem um gavetão de frutas e legumes, e vale mencionar que é um gavetão maior quando a gente compara com a do freezer. Porém, igual ao do freezer, ele não é tão profundo por conta do compressor que fica na parte de trás, mas sim é um gavetão maior que a do freezer. E aqui na parte de cima, a gente também conta com Smart Cooling, que é onde sai a parte da refrigeração. Porém, eu achei que isso aqui poderia ser um pouco menor para a gente ter mais espaço útil aqui dentro do refrigerador. Já na parte da porta, a gente conta com 4 compartimentos, como a gente pode estar vendo aqui, e esses compartimentos eles são bem profundos, como a gente está vendo, tanto que cabe 2 latinhas bem tranquilo aqui, uma atrás da outra. Porém, esses compartimentos eles não têm ajuste de altura, então a gente não consegue estar personalizando. Diferente do parte do refrigerador, que a gente consegue estar ajustando as prateleiras conforme esses ajustes que a gente pode estar vendo aqui, ó. Então a gente pode subir a prateleira e personalizar conforme a nossa necessidade, caso precise colocar uma garrafa mais alta, uma panela mais alta, algo do tipo. Algo que senti falta foi de uma segunda gaveta com mais profundidade acima da que já existe, assim como as outras marcas costumam fazer. Então, para quem consome muitas frutas e vegetais, é um ponto a se considerar. E além disso, a marca ficou devendo um porta-ovos, que não acompanha nessa geladeira. E uma outra questão é que no último compartimento da porta, poderia ter um pouco mais de espaçamento, pois as garrafas de 2 litros não cabem conforme vocês estão vendo nas imagens. Agora já no segundo compartimento, cabem tranquilamente, e no terceiro vai depender da altura da garrafa. Se não for muito alto, ela vai caber. E sobre a iluminação de LED interna dentro do refrigerador, tanto do freezer, a gente achou muito boa porque ilumina bastante aqui dentro, e o fato das prateleiras serem de vidro, isso ajuda bastante a luminosidade dentro da geladeira. E a parte aqui do painel, uma coisa que a gente não curtiu tanto foi o alarme de porta aberta, pois ele é muito baixo, em alguns momentos a gente pode acabar não escutando. E todas essas questões que a gente achou que poderia ser melhor não tornam esse modelo ruim. A gente só acha válido comentar esses detalhes porque para algumas pessoas isso pode ser um problema e já para outras pode não fazer tanta diferença, pois vai depender muito do uso de cada um. E sobre os comandos, eles são todos feitos pelo painel digital que fica aqui na parte da frente, como eu já mostrei para vocês. Porém, esse modelo ele não conta com conectividade via Wi-Fi, mas também é algo que a gente não sentiu tanta falta desse recurso. E o painel ele é bem simples e intuitivo de mexer. Os LEDs ficam apagados quando o painel estiver inativo e ao abrir uma das portas, o painel acende, mostrando as informações da região que foi aberta. Ou seja, se a gente abrir a porta do refrigerador, ele vai mostrar a temperatura do refrigerador. Se a gente abrir a porta do freezer, ele vai mostrar a temperatura do freezer. E por questões de segurança, o painel ele trava automaticamente após alguns segundos para evitar que você toque sem querer ali e acabe modificando alguma configuração. E na opção configuração, você alterna entre a região do refrigerador e do freezer. E ao apertar no botão de seleção, você vai ajustando a temperatura da região selecionada. E por último, o botão função é onde ficam as funções turbo refrigerador,
Turbo Freezer e Férias. Para selecionar uma função, é só escolher a que deseja ativar e aguardar ela parar de piscar, e o ícone da função ficará aceso. E para desativar, é só voltar na mesma função ativa e aguardar o ícone parar de piscar. É importante mencionar que é possível combinar as funções Turbo Refrigerador e Freezer e também o Turbo Freezer e Férias. Só não é possível ativar o Turbo Refrigerador e Férias juntos, pois a função Férias faz com que o refrigerador trabalhe de uma forma diferente. No manual ele explica tudo certinho como funciona cada função e vale a pena dar uma conferida por lá. Agora falando do desempenho, a gente ficou bem surpreso e satisfeito com os resultados. O freezer ele atinge temperaturas de 24 a 15 graus negativos e o refrigerador de 2 a 8 graus. E para potencializar ainda mais o desempenho, essa geladeira conta com as funções Turbo Refrigerador e Turbo Freezer, para situações específicas como em dias de festas ou de compras. E agora vamos compartilhar os resultados de alguns testes que a gente realizou para vocês terem uma noção do desempenho. Começando pela parte do freezer, a gente deixou ajustado em 20 graus negativos e após 1 hora, garrafas de 500 ml já ficaram bem geladas abaixo dos 3 graus. Mas a primeira e terceira prateleira foram as regiões que as garrafas ficaram mais geladas, atingindo temperaturas negativas e até mesmo começaram a congelar. E nessas mesmas prateleiras, garrafas de 2 litros ficam geladas bem mais rápido que outras regiões. E na primeira prateleira a garrafa atingiu 8,4 graus e na terceira 3,4 graus. Achamos bem interessante que a terceira prateleira foi o local que o congelamento foi mais efetivo. E após 2 horas e meia, o gelo ficou pronto no Ice Twist. E já no refrigerador, configuramos em 2 graus. E após 3 horas, garrafas de 500 ml e de 2 litros já ficaram bem geladas. E um de nossos testes foi colocar 2 garrafas de 2 litros no segundo e terceiro compartimento de porta. Preferimos apresentar os resultados dos testes dessa região, pois é uma área mais comum que a gente vai colocar as garrafas no dia a dia. E após 3 horas, a temperatura das garrafas baixou pela metade, e na segunda prateleira a garrafa chegou a 9,6 graus e na terceira 9,9 graus. E achamos que a variação de temperatura foi bem pouco entre os compartimentos. E realmente ficamos bem surpresos com o desempenho dessa geladeira. Ela não deixou a desejar em nenhum momento, em comparação a todos os outros modelos que a gente já testou aqui no canal. E com relação ao consumo de energia, mesmo contando com a tecnologia do compressor inverter, os modelos side by side têm uma tendência a consumir um pouco mais de energia em comparação aos modelos duplex ou inverse, por exemplo. Mas ainda assim, essa geladeira da Philco recebeu o selo A+++ do Inmetro, consumindo 50 kWh por mês. E para vocês terem uma referência do custo na sua conta de energia, é só pegar os 50 kWh e multiplicar pelo valor da tarifa cobrada na sua região. Aqui na minha região, em Santa Catarina, a tarifa não é muito alta e o custo ficaria na casa dos R$30, sem considerar os impostos e outras tarifas adicionais. E sobre o preço, quanto será que está custando essa geladeira? A gente já deu um spoiler para vocês e falou lá no começo do vídeo que ela possui um ótimo custo-benefício. E hoje, no site oficial da marca, está saindo por volta de R$5.200, que já é um valor abaixo do mercado considerando a categoria de geladeira que é a Side by Side. Mas lembrando que você pode encontrar esse modelo por um preço muito melhor lá no nosso grupo de ofertas exclusivo aqui do canal. Pois assim que o nosso time identificar uma boa oferta deste modelo, a gente vai estar publicando em primeira mão no nosso grupo. E os descontos podem chegar na casa dos R$1.000. E vamos deixar o link para participar aqui embaixo no campo da descrição e comentários fixados neste vídeo. Além também do QR Code que está passando aqui na tela, que você pode escanear aí com o seu celular e entrar direto no nosso grupo. Mas se você já se decidiu e já quer comprar essa geladeira, a gente vai deixar os links das lojas que estão vendendo com bom preço e sites confiáveis aqui na descrição do vídeo. E de forma geral, achamos que essa geladeira se mostrou um excelente custo-benefício, pois realmente ela cumpriu bem a sua função, apresentando ótimos resultados de desempenho, boa construção e com design bem moderno. Mas e vocês, pessoal? O que acharam dessa geladeira da Philco? Gostaram, não gostaram? Ficaram com alguma dúvida? Conte pra gente aqui no campo dos comentários. E vamos ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se curtiu essa análise, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!